Olá pessoal, aqui o Dr. Ricardo, seguindo a aula aqui a videoaula de anatomia por ressonância magnética, para vocês terem um contato maior com a técnica de ressonância magnética. Lembrem que vocês têm que assistir primeiro a técnica de tomografia para ter uma ideia boa da diferença entre os dois métodos. A ressonância magnética ela não tem radiação, né? Diferente da tomografia, que tem radiação ionizante, essa aqui não tem radiação, é um exame que não acarreta riscos, né, para o paciente. E esse exame aqui, que é a ressonância magnética, é um exame mais demorado, é um exame que demora em torno de 20 minutos para ser realizado. E é uma técnica que te permite uma grande diferenciação ou diferenciação entre os tecidos, né, diferente do que acontece com a tomografia, onde a gente tem uma escala de cinza na tomografia. Aqui a gente tem uma escala mais que a gente consegue diferenciar melhor os diferentes tipos de tecido, né? Tanto gordura quanto água, líquor, né? Substância branca e córtex cerebral e osso, tá? Então, a diferenciação tecidual pela ressonância magnética, ela é muito superior à tomografia computadorizada e te permite então fazer mais diagnósticos, né? Estudar melhor o encéfalo do que a tomografia computadorizada, que é um exame mais utilizado nas emergências para ver coisas mais grosseiras, né? Diferente da ressonância, que é um exame geralmente ambulatorial, mais eletivo, onde a gente consegue ver pequenas alterações que muitas vezes passam desapercebidas na tomografia computadorizada. Então aqui, para vocês terem uma ideia como é que funciona uma ressonância magnética, aqui eu abri para vocês a lista de sequências. A ressonância magnética funciona como sequências. Então, basicamente, a gente tem umas 6, 7 sequências, né, que a gente faz em todos os pacientes. Eu vou começar pela primeira. A primeira é um T1 sagital, no plano sagital. A gente consegue ver a célula túrcica, a hipófise. Lembram que lá na tomografia a gente via só o osso. Aqui a gente já vê muito bem as partes moles, né, o tecido. Então aqui no plano sagital T1, o que é o T1? O T1 é a sequência onde a gordura vai brilhar. Aqui a gente está vendo, isso aqui não é o osso. Isso aqui é o tecido subcutâneo em volta do osso. O osso na ressonância magnética, geralmente, ele tem uma cor ou uma intensidade de sinal mais escura, né? Então, o T1 aqui ele vai sobressaltar a gordura subcutânea. Tudo que é gordura vai ficar bem branco. E a gordura que tem dentro do osso, da medular óssea, também vai ficar branco, como a gente consegue ver aqui na coluna vertebral, aqui na coluna cervical, né? A medular óssea tem gordura, então ela fica mais branca. Aqui está o clivus com gordura dentro. Aqui o seio esfenoidal fica muito igual à tomografia, fica escura, preta, né? Porque ar não tem sinal na ressonância magnética. Bom, então essa sequência aqui, basicamente, a gente vê a linha média, né? Vê o corpo caloso, a gente vê sulcos no plano sagital, né? Sulcos corticais aqui, fissura silviana aqui, ó, dividindo o lobo frontal do lobo temporal, a fissura silviana, ou também chamada de fissura lateral, tá? Aqui o cerebelo, aquela mesma imagem que eu mostrei para vocês na reconstrução da tomografia, o quarto ventrículo com aquele triângulo, né, isósceles ali, com a base voltada para o tronco encefálico. Aqui o aqueduto cerebral, ó, aquele caninho, né, que comunica então o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo, tá? E então aqui mesencéfalo, aqui na seta, ponte e bulbo. Daqui para baixo a gente tem então a medula espinhal, cervical, tá? As órbitas, a gente vê aqui como a gordura ela fica branca nessa sequência, então a gordura orbitária ela fica bem sobressaltada. E aqui os músculos, né, correndo, os músculos extraoculares, o nervo óptico, a gente consegue ver aqui também no plano sagital, tá? Essa é a primeira sequência. Então,
A segunda sequência que a gente faz geralmente é o T2. Então eu falei do T1, agora o T2. O T2 ele é muito bom para ver o líquido, né? No T1 a gente tinha o líquido escuro, ou seja, a água ficava escura e a gordura branca. Já no T2, a gordura permanece branca. Notem aqui, a gordura está igual ao T1, porém a água ou o líquor fica bem branco também. Então aqui a gente consegue ver melhor a interface entre o parênquima e a água, né? O líquor. Essa sequência é uma sequência muito boa para ver os espaços licóricos, sistema ventricular, para ver também, a gente consegue ter uma ideia boa de substância branca e cinzenta. Geralmente, sempre na sequência T2, a substância branca é escura, tá? Muito parecido com a tomografia. Na tomografia, a substância branca também é escura, só que aqui a gente não fala que ela é hipodensa, aqui a gente fala que ela é hipointensa. Tudo em ressonância magnética gira em torno de intensidade de sinal. Aqui então a gente tem a substância branca hipointensa e o córtex cerebral, que é aquela que tem o neurônio, né, a corpo do neurônio, ela vai ser mais branca e vai ser mais hiperintensa em relação à substância branca. É uma sequência muito boa e rápida de fazer. Terceira sequência é um misto. A terceira sequência é chamada de FLAIR. Tá? Sequência FLAIR é uma sigla, F-L-A-I-R, que é uma sequência que torna o líquor ou a água escuro e mantém todas as demais características do T2. A única diferença do T2 para essa sequência é que o líquor fica escuro e te permite, nessa sequência, detectar qualquer tipo de alteração que for branca nessa sequência é patológica, geralmente é patológica. Então, o que acontece? No T2, se tivesse uma patologia, um tumor ou um cisto ou alguma coisa branca, a gente vai ter que diferenciar o branco patológico do branco normal, que é o espaço licórico e o líquor. Na sequência FLAIR, tu não precisa fazer essa diferenciação. O branco patológico vai brilhar, vai ficar branco, e o preto, que é, no caso, o branco do líquor, né, ele vai ficar preto, vai ficar escuro. Ou seja, a água normal, ela fica suprimida nessa sequência. Tá? E te permite, então, ver, por exemplo, em casos de esclerose múltipla, a gente vai ver uns pontos brancos na substância branca, fáceis de ver nessa sequência FLAIR. Tá? E, então, já falei para vocês do T1, do T2 e do FLAIR. Daí depois a gente tem uma sequência que ela é uma sequência para ver basicamente calcificação e sangue, que é a sequência gradiente. É uma sequência bastante suscetível a qualquer tipo de material ferromagnético ou cálcio. Ela gera bastante artefato, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a glândula pineal, ela geralmente é calcificada, aqui ela se mostra preta, porque essa sequência é muito boa para ver calcificação. E nesse caso aqui é uma paciente que tem só apenas cefaleia e um exame normal, então ela não tem nenhuma coleção hemorrágica, ela não tem nenhum hematoma, não tem nada patológico no cérebro, que se mostraria nessa sequência como um sinal mais escuro, porque ela é uma sequência ótima para ver cálcio e hemorragia. A sequência é gradiente. Tá? A difusão, sequência de difusão, vou mostrar para vocês, é uma das sequências mais importantes da ressonância magnética. Ela é uma sequência conhecida como uma sequência funcional. Ela mede a difusão da água, ou seja, as moléculas de água elas se movimentam na ressonância magnética e essa sequência mede a difusão delas. Então, um exemplo clássico de uma difusão com alteração é o AVC, a lesão isquêmica, né? Onde a gente vai ter uma falha, digamos assim, uma obstrução de um vaso que vai gerar a falha da bomba de sódio e potássio, e a molécula da água que ela circulava normalmente, ela vai acabar ficando dentro da célula, né, encarcerada, chamado de edema citotóxico. Então, essa sequência é excelente para ver edema citotóxico, que é a fase bem inicial que a gente encontra
no AVC agudo, tá? Vai ficar um branco, uma lesão branca, que é nada mais do que a dificuldade da movimentação das moléculas de água devido ao edema citotóxico dentro da célula, tá? Então, sequência bastante sensível para casos de isquemia, é a sequência de difusão. Ela também é utilizada para outras coisas, porém, o principal, ela é mais conhecida nos eventos isquêmicos agudos e subagudos, porque ela mostra a alteração antes das demais sequências que eu mostrei para vocês anteriormente. E a gente tem na ressonância magnética também a possibilidade de injetar contraste, né? Então a gente injeta o contraste na veia e faz uma sequência T1, que é aquela mesma sequência que eu falei para vocês, aquela sagital, tá? Porém, essa sequência aqui foi feita no plano axial e foi feita uma saturação da gordura, ou seja, a gordura que era branca no T1, que vocês aprenderam que T1 a gordura é branca, nesse aqui é um T1 com saturação de gordura, a gordura ficou escura, justamente para a gente enxergar melhor os vasos e as lesões que vão ter quebra de barreira hematoencefálica, ou vão realçar, ou vão contrastar pelo gadolínio, né, que é o contraste da ressonância magnética. Então essa sequência tem que necessariamente ser feita num T1, né, que pode ser em qualquer plano. Aqui tem um plano coronal para vocês, ó, um T1 coronal. Esse não tem saturação de gordura, podem ver que a gordura ficou branca. E esse aqui tem saturação de gordura, a gordura ficou escura, ó. As órbitas estão escuras. Aqui não, as órbitas estão claras, ou seja, é um T1 sem saturação de gordura e aqui um T1 com saturação de gordura. São duas sequências pós-contraste que a gente vai avaliar o cérebro no sentido de enxergar alguma lesão branca, que significa captação pelo contraste, ou seja, pode ser uma lesão inflamatória, uma lesão tumoral, um processo desmielinizante de esclerose múltipla, ou até uma malformação vascular, um aneurisma, coisas desse tipo, né? A gente consegue ver na imagem aqui pós-contraste. Então, ressonância magnética, como resumindo para vocês, é uma técnica mais sofisticada. Ela tem várias sequências, uma para cada tipo de, digamos, tecido, ou para cada tipo de doença. A gente otimiza as sequências baseado na queixa do paciente. Por exemplo, um paciente com epilepsia, ele vai fazer outras sequências além dessas. Um paciente com, por exemplo, esclerose múltipla, ele vai fazer também outras sequências mais específicas que essas, para ver exatamente a doença que o paciente está procurando ou que o médico está procurando. Tá? Então, eu acho que ficou interessante. Se vocês precisarem de mais tirar algumas dúvidas, me mandem uma mensagem ou me liguem, que eu posso fazer uma aula adicional, tanto da tomografia quanto da ressonância magnética, com alguma dúvida que ficou dessas duas aulas rápidas, basicamente para vocês conhecerem os métodos, né? Tanto a tomo quanto a ressonância magnética de crânio. Um forte abraço a todos.